O pastor da Lagoinha, Fabiano Zettel, que também é cunhado do banqueiro Vorcaro, exatamente, foi preso. Segundo a Polícia Federal, ele atuaria como operador financeiro no esquema de corrupção, pagamento a milícias e influência no sistema financeiro. Zettel é doador de campanhas políticas, incluindo de Tarcísio de Freitas e Jair Messias Bolsonaro. Ora, ora, quem diria, hein? Vamos falar sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, ora, ora, quem diria? Então, olha o combo. Pastor da Lagoinha, cunhado do Vorcaro, doador de campanha de Tarcísio e Jair Messias Bolsonaro. E Olha aí, só. preso pela Polícia Federal. Pouca coisa, Ana, pouca coisa, né? Só cunhado do Vorcaro e pastor da Lagoinha. Só por isso a gente já pode fazer um corte, né? Mas tem muita coisa por trás. Infelizmente, nesse caso, não só em relação ao Vorcaro, mas em relação aí, por exemplo, a pagamento de milícia, a estar liderando um esquema totalmente, eu vou utilizar o termo contraventor, o esquema que, de acordo com a Polícia Federal, ele estaria envolvido. Mais uma vez, a Polícia Federal investiga, é a Polícia Federal que acusa, mas são crimes, Ana, absurdos, sobretudo quando você entende que envolveu milhões, bilhões, pode ter chegado inclusive a bilhões, e são fraudes aí de pessoas do alto escalão que toca em até ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou te pedir para trazer a matéria do UOL, que vai fazer uma síntese aí dessa prisão do Zettel, da Lagoinha, mais uma vez, sim, aquela igreja lá fundada pelos Valadão, administrada eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o André Valadão, tem a briga lá com a Ana Paula Valadão, é exatamente essa igreja que a gente está falando. A Lagoinha, Ana, é só para a gente fechar o ciclo da Lagoinha, me parece, aí eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, mas volta e meia a gente vai e volta falando da Lagoinha. Parece que existe um iceberg, a gente consegue ver a ponta quando tem uma denúncia dessa. Eu acho que é necessário, inclusive, ser investigada aí essas pessoas que fazem parte dessa liderança desse grupo, porque volta e meia é uma acusação. Daí o seu áudio sumiu? Oi, está me ouvindo? Uma acusação voltou. Ai, pronto, ainda bem. Estou falando que volta e meia tem uma acusação que para nessa igreja em especial. Então, é importante que a gente entenda o que é que está acontecendo ali. Dito isso, vamos aí, vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria do UOL, que vai falar, né, sobre exatamente os crimes que o Zettel está sendo acusado nesse momento com o Vorcaro, por favor. Ok, vamos lá. Aba aí, né, o pastor Fabiano Zettel, que é um dos alvos, né, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, também preso nesta manhã em São Paulo, nessa terceira fase da operação. Ele também foi alvo da Polícia Federal. O Zettel foi o maior doador de campanha entre pessoas físicas do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. É disso que você estava falando, né, professor Marco? Exatamente. Só para a gente entender também que é absolutamente suprapartidário esse caso. Não poupa ninguém. E por isso tanta proteção que eles querem dar no Congresso brasileiro. E tanto medo, né, Fabíola? E que no isso Supremo deve estar também. provocando agora no Congresso Nacional. A gente voltou com o Serapião? Acho que ainda não, né? Ainda não voltamos. Então eu queria até... Vamos falar um pouquinho do Zettel, ou Josias? Quer falar um pouquinho sobre ele, já que a gente já começou a falar sobre o Fabiano Zettel, esse personagem, o cunhado de Vorcaro, e que fazia parte da turma, né? O Fabiano Zettel é um pastor da Igreja Lagoinha, foi o maior doador de campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022, como falamos, cerca de 5 milhões de reais doados no total. Zettel foi o sexto maior doador de eleições, nas eleições, inclusive, daquele ano de 2022. Então, é um grande doador de campanhas, de várias campanhas, inclusive, né? A operação de hoje é a primeira autorizada pelo ministro André Mendonça desde que assumiu a relatoria do caso do Supremo Tribunal Federal. E ele, agora, preso e atrás das grades. Quem é esse personagem, ô Josias?
É cunhado do Daniel Vorcaro, casado com a irmã do Vorcaro, e era o operador do Vorcaro, operador financeiro. E ele tem conexões pluripartidárias, então frequenta a Igreja Lagoinha, que é a mesma igreja frequentada pelo Nicolas Ferreira, por exemplo. Ainda nesta semana, o Nicolas foi pilhado numa foto de 2022. Ele percorreu vários estados numa caravana pró-Bolsonaro em 2022 e fez essas viagens num avião do Daniel Vorcaro. Hoje ele diz, olha, mas como é que eu poderia saber que o avião era do Vorcaro e que o Vorcaro se envolveria nesses negócios que agora estão sendo apresentados como criminosos, né? Então ele entrava, o Nicolas Ferreira entrava em qualquer avião, fazia caravanas pelo país e não interessava a ele saber de quem era o avião. Ao mesmo tempo, o Zettel frequenta esse enredo criminoso do Daniel Vorcaro como o agente que transacionou com a empresa do ministro Dias Toffoli. Foi ele quem adquiriu, por meio de fundos vinculados ao Master, adquiriu as cotas da família do ministro Toffoli, da empresa na qual o Toffoli era sócio de 2 irmãos. Os irmãos têm uma aparência de sócios cítricos, uma aparência... É isso aí. É isso, Ana. Acho que dá para a gente entender um pouquinho do contexto, então, do que é o Zettel, de quem é o Zettel. Essa relação que não é uma relação superficial, política e institucional aí com algumas pessoas, neste caso, especificamente com o STF. Ele era o operador fiscal do Banco Master, Daniel Vorcaro, diretamente. Além de ser da família, ele tinha essa relação aí de uma certa proximidade com algumas pessoas importantes. O Nicolas, mais uma vez, da Igreja da Lagoinha, e a gente precisa voltar à Igreja da Lagoinha algumas vezes, porque o Zettel é pastor da Lagoinha. Então, existe uma certa, não é? Existe um mínimo de relação. A Lagoinha, em Minas Gerais, ela tem uma força muito grande. E aí, para alguém não dizer, não, mas será que ele é pastor mesmo? Será que ele prega? Vou pedir aí 30 segundos do tempo de vocês para ouvir uma palavra do Zettel aí no púlpito, pouco antes de ser preso, ele falando para Deus abrir os olhos. Desculpa, pessoal, é rapidinho, são 30 segundos só, bora. 30 segundos, deixa eu conferir aqui. É exatamente 30 segundos que ela marcou aqui. Vamos lá, coragem. Sejam olhos emocionais, sejam olhos para discernimento, Deus. Nos dá discernimento para que nós possamos entender as situações que estão ao nosso redor. Abre os nossos olhos para que a gente possa discernir a respeito das pessoas. Derrama o teu Santo Espírito sobre essa casa. Visita cada uma das pessoas presentes nessas cadeiras. Abre os olhos de cada um naquela área que precisam ser abertos. Abre os nossos olhos dos corações para que a gente possa enxergar ao nosso redor tudo o que acontece. Abre o nosso discernimento, abre o nosso entendimento, abre os olhos. Tá aí, foi plenamente atendido. Deus abriu os olhos e deu discernimento para todo mundo saber o que vocês estavam fazendo aí. Desculpa, mas eu tinha que trazer esse trecho, para cá, porque é isso, né, Ana? Agora a gente está vendo as informações que estão chegando, inclusive eu vou te pedir só para trazer a matéria do G1, para a gente finalizar uma coisa que é importante também, as doações que passaram, né, pelo empresário Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, dono do Banco Master, é importante a gente sempre pontuar quem é ele, para alguns políticos da extrema-direita. Aqui, por exemplo, aponta que ele, né, que é casado com a Natália Vorcaro, que é irmã do dono, né, do Banco Master, ele é pastor, Daniel, perdão, isso mesmo, ele é pastor e um dos maiores doadores da campanha, de campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele doou 3 milhões para Jair Bolsonaro e também doou para Tarcísio de Freitas a quantia de 2 milhões de reais. Não é pouca coisa. Ele, aqui a matéria aponta que ele ganhou destaque no empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimento, academias de luxo. Esse termo empreendedor, eu acredito que não se enquadra para esse tipo de empresário, e, de acordo com a polícia,
eu vou repetir que é não só o articulador financeiro do Banco Master, do Vorcaro, como a polícia acredita que ele seria aquela pessoa que fazia também as transações sujas, né, de pagamento de milícia, pagamento para corrupção, e aí envolvem vários setores. A polícia também aponta que a prisão do Zettel está relacionada com uma possível tentativa de fuga para um outro país. O destino seria Dubai, nos Emirados Árabes. Eu acredito que ele saiba, que o país está em guerra, né? Mas tudo bem. Se quiser ir também numa dessa. Entende? Mas é isso, de acordo com a polícia, ele se preparava para embarcar em um voo comercial de Guarulhos para Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vou repetir, o espaço aéreo está fechado, mas ele podia tentar. E é isso, Ana, eu acho que é extremamente sério, é extremamente assustador tudo isso que vem acontecendo com o Banco Master. Eu gostei desse comentário aí do Yellow, que o Banco Master aparentemente é de fato, são os arquivos do Epstein no Brasil. O Epstein financeiro é o caso do Banco Master. É muito assustador tudo que vem acontecendo e a gente acompanhando isso aqui agora. É isso, Ana. Dai, não tem como eu não comentar. Me chamou a atenção, com todo respeito aí os jornalistas, tá? Mas me chama a atenção quando a gente começa a falar do caso Master. Houve uma tentativa aí da imprensa hegemônica de fazer o caso Master colar no PT, né? Até agora, né? E o Lulinha, não sei o quê, e o cachorro com a roupa do Lula, da vizinha, do não sei o quê, sabe? Tentando de qualquer forma fazer aquilo colar no PT, e se não der para colar no PT, colar no STF para tentar respingar no PT. E aí a hora que começa a aparecer as conexões que todo mundo já sabia que tinha, né, entre o caso Master e o Centrão, entre o caso Master e gente como Nicolas, aí é pluripartidário. Todo o espectro político está envolvido aqui nesse caso. Aí é um pouco complicado, né? Mas de qualquer forma, assim, também fica esse questionamento. A gente vai falar, acho que, né, do caso do Nicolas ali, mas é isso, quando tipo, o Lulinha passou na mesma quadra do Vorcaro, né? Ele estava andando em São Paulo, o Vorcaro estava na mesma rua, né? É uma grande. Agora o Nicolas pegando o avião com o cara, com fotinho e tudo, né? Participa da mesma igreja e tal. Aí não é um problema, né? Daqui a pouco o Vorcaro também vai dizer que nem conhece o cunhado, né? Ninguém tem relação aí, né? Nessas horas, nunca vi, não conheço, né? Enfim, e tem outra coisa que a gente precisa chamar a atenção aí, que acho que é um ponto que esse corte também vem para trazer, que é o fato do Zettel, né, ser o maior doador de campanha do Tarcísio de Freitas e Jair Messias Bolsonaro, tá? E de novo, vai rolar aquela coisa, mas eu não sabia de onde estava vindo aqui esse dinheiro do maior doador de campanha dos dois, né? É difícil, né? Não, ninguém nunca tinha ouvido falar deles, ninguém conhecia. Não, Brasília, o nome Vorcaro, ninguém nem sabia quem que era Vorcaro. De fato, eu concordo que o Vorcaro é o caso Epstein do Brasil, assim, né? É um negócio gigantesco e ele soube, de fato, na sua atuação criminosa aí, né? Criar esses muitos laços em todas as partes aí da vida política do país, né? Justamente que é uma forma de se proteger, né? Você ter todo mundo ali de rabo preso com você. Mas dizer assim, né, que tá todo mundo envolvido e omitir aí essa participação fundamental do Centrão, que aliás é o motivo, né, para esse desespero todo no Congresso, essa coisa toda, um empurra para o outro, quer quebrar o sigilo de um, de outro, é uma forma aí de tentar esconder essa ligação fundamental com o Centrão.
É isso, Dai, com o centrão e com a direita, né? Enfim, ficamos por aqui? Só uma coisa, Ana, além da prisão de Ah, Borcaro e do mandado de prisão, né, do Zeta, os dois foram presos, foram também destinados ordem de afastamento de cargos públicos e sequestro de bens no montante de até 22 bilhões, porque, de acordo com a polícia, é importante também interromper a articulação desse grupo, que é acusado, não falei sobre isso, de diversos crimes, dentre eles crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, e também foi feita prática de organização criminosa, além de invasão de dispositivos informáticos. É muita coisa que eles são acusados. E só uma correção que o Borcaro tentou ir para Dubai em janeiro, quando ele foi preso ah, pela primeira vez, não foi agora, não foi no momento da guerra, foi uma correção, foi eu, meu gente, desculpa, mas se ele quisesse ir agora, também está tudo certo. Agora foi porque tá mandar de tudo prisão certo. foi para ele e para o Borcaro também. Ah, bom, É eu já isso. tava achando, além de tudo, é burro que vai tentar fugir pra Dubai agora, né? Pô, não, pelo menos não foi isso, mas todo o resto tá aí. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.